Pronto. Então, bem-vinda, Olivia. Você tem um tempo de até 40 minutos para estar falando conosco e depois nós abrimos para o debate. É isso. Olá, boa tarde. Para mim é um prazer poder dialogar com vocês hoje sobre algo que é muito caro à profissão do historiador, que é a pesquisa, seja a pesquisa em tempos de Covid, em tempos de pandemia, seja a pesquisa em todo e qualquer tempo, né, e espaço. Então, fico muito contente em poder dialogar com vocês, expandir um pouco algumas inquietações. Então, quando eu conversei com Itaciara, ela me fala, olha, você teve uma fala com título, né, ou com essa abordagem da história, ou do fazer história no contexto da pandemia, em um outro evento. Você poderia fazer algo parecido para discutir conosco no âmbito do grupo de pesquisa? E eu, sim, claro, é possível. Mas ao retornar aos apontamentos e aos slides que eu utilizei no segundo encontro de pesquisa dos grupos, né? Aliás, no segundo encontro dos grupos de pesquisa do Nordeste, que foi realizado entre o mês de maio e junho, eu percebi que eu já era outra, que a pesquisa e a forma de pensar a pesquisa nesses tempos, para mim, já eram de uma forma completamente distinta. Então, quero dizer que eu trago para a nossa conversa hoje, não aquele entusiasmo de maio e junho, quando eu apresentei, mas trago muitas inquietações. Inquietações de âmbito teórico, epistêmico, que afetam profundamente o ofício, o métier do historiador. Eu acho que o fazer história e o se sentir historiador, pesquisador no campo da história, e de forma específica como nós, no campo da história da educação, é isso, é entender que nós estamos, no que eu denomino hoje, em um ofício de travessia. Então, vamos pensar, sim, sobre história da educação em tempos de pandemia, mas entendendo que o nosso ofício, ele está em travessia, ele está em transformação. Então, eu vou pedir licença para desligar a câmera, porque eu fico um pouco mais confortável. E eu não preparei slides, embora eu tivesse os slides do outro evento, mas justamente porque eu estou com muitas inquietações. E, em função disso, eu penso que um diálogo mais aberto para um grupo de pesquisa e de pessoas interessadas na história da educação seria mais profícuo. Sem contar que eu estou com algumas afetações dos tempos da pandemia e dos tempos de professor remoto, no ensino remoto, e de pesquisador com fontes digitais. Eu estou com uma breve tendinite, algo do tipo, e a nova expansão ou transformação da espécie, que é o pescoço, como eu até brinquei hoje, mas pescoço de computador, né? De tanto ficar no computador, a gente vai ficando assim meio curvado, enfim. Só para descontrair um pouco, pessoal. Eu vou desligar aqui a câmera. Vou projetar brevemente algo que eu tinha preparado para a fala em um outro contexto, simplesmente para a gente tomar como base, mas ao mesmo tempo não vamos nos deter a tal, né? Então, acho que talvez a nossa maior inquietação seja o historiador da educação e a pesquisa em tempos de pandemia. É isso que nos inquieta, mas, para tanto, vamos pensar a história da educação como um campo de pesquisa e como uma disciplina em tempos de travessia. Por que um campo de pesquisa de disciplina? Primeiro, porque, para além de nos instigar a problematizar a educação na interface com a história da educação também é formativa, faz parte das nossas licenciaturas, faz parte da formação
de professores. Então, ela é um campo de pesquisa, é também uma disciplina, tem um estatuto disciplinar, mas os dois, tanto o campo de pesquisa quanto o estatuto disciplinar, eles se ligam a algo que nós podemos denominar de base epistêmica, que tem a ver com o próprio conceito de história. O que é história? Essa questão, para todos nós historiadores, ela é muito forte, não é? Muito cara. E quando nós pensamos nesse conceito, o que é história, nós também estamos pensando nas considerações do Marc Bloch sobre história é a ciência dos homens no tempo. É a ciência dos homens no tempo e no espaço. A história tem uma forma social, é um conhecimento socialmente localizado. Bem, mas para além desses breves apontamentos sobre o que é história, outra pergunta também se faz necessária. Como escrever história? Ou melhor, como é que nós escrevemos história? E nós também podemos tomar de empréstimo alguns apontamentos dos historiadores dos análises. Aqui, no caso, o Lucien Febvre, que diz que escrever história é você se colocar na condição de entender que você tem as habilidades e que você transforma essas habilidades. Que você pode escrever história por e com qualquer vestígio dos homens no tempo. E essa definição do Lucien Febvre, no livro Combates pela História, é muito pertinente para o contexto em que nós vivemos. Como é que nós podemos escrever história em um contexto que, muitas vezes, nos cerceia de ter a relação, o contato mais próximo com as fontes? Bem, para além desse entendimento de que nós podemos escrever história com os vestígios dos homens no tempo, o Michel de Certeau traz outros alinhamentos para a gente pensar a nossa prática e o nosso ofício, que é pensar a história e sua escrita a partir da relação entre o lugar de fala, a prática e a escrita. Bem, mas o que tem a ver o conceito de história? Esses breves apontamentos sobre a escrita da história para pensarmos a história da educação em tempos de pandemia. Na realidade, quando nós pensamos a história da educação em tempos de pandemia, nós estamos pensando os homens no tempo. É o tempo da Covid, é o tempo do isolamento social, é o tempo de um descaso, no caso do Brasil, com a saúde pública. Nós estamos pensando a história no tempo. Nós estamos fazendo de todo e qualquer vestígio dessa história uma habilidade para pensarmos a nossa escrita, o nosso ofício e as nossas produções. E com isso, nós partimos de um princípio ou de uma premissa que vivemos uma era, a era do digital. E se vivemos essa era do digital, aí a pergunta é, não só como escrever história, mas como escrever história na era do digital, ou na era digital. Nós, historiadores da educação, já temos uma dada prática de explorar acervos digitais. Quem de nós nunca acessou o site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional? Quem de nós nunca vasculhou um repositório institucional, né? E aí, se é assim, nós temos contato com essas fontes digitais, mas nós não pensamos sobre elas. Nós não pensamos sobre como é que essas fontes digitais incidem na nossa prática e no nosso ofício. Quais são os metadados? Ou seja, quais são os elementos que referendam o registro dessas fontes no ciberespaço? Quais são as formas de escrita que nós temos a partir dessas fontes digitais? Como é que essas fontes digitais são produzidas? E no caso do ambiente, né, da rede mundial de computadores, elas são reproduzidas de uma forma tal que nós não sabemos quem a produziu. Então, essas questões são muito fortes para nós que pensamos a história, que escrevemos a história. Bem, então, com isso nós dizemos que há uma natureza epistêmica que está em travessia ou que estaria em crise, que é
como pensar o ofício do historiador na era digital, como pensar o ofício do historiador com as fontes digitais, e isso traz para a história e para os historiadores um problema, por isso que eu disse que eu não consigo voltar ou pensar como eu pensava lá em maio ou junho, porque eu percebo hoje com mais clareza que nós temos um problema epistemológico para a história, que diz respeito à heurística das fontes, e em especial das fontes digitais. Essa natureza epistêmica que está em travessia envolve a história da educação, os acervos digitais e uma acepção que é a história digital, que ora nós podemos entender como teoria ou como método, e vamos discutir mais à frente. Então, pensando essa natureza epistêmica, as questões do uso da fonte digital, que na maioria das vezes é o que nós mais estamos fazendo hoje em função do fechamento, da falta de possibilidade de ter acesso, não é, aos acervos físicos. Então, as questões que nos colocam de ordem epistêmica muitas vezes são: como é que nós temos acesso às fontes? Como é que nós fazemos a análise dessas fontes? Como é que nós podemos usar essas fontes digitais para a escrita? Qual o design de produção ou de disponibilização dessas fontes na internet? Enfim, nós podemos dizer que, assim como Sertor nos lembra, nós temos que pensar esse ofício em travessia ou essas questões epistemológicas a partir do lugar. Não necessariamente o nosso lugar, mas o lugar também da fonte histórica, né? Então, essas fontes as fontes e nós, historiadores, estamos num contexto de reterritorialização. Nós estamos num contexto de relações intergeracionais, né? Porque, veja, nós estamos em reterritorialização no que diz respeito ao uso, à crítica às fontes. Nós temos uma formação com um texto ou com uma prática de historiadores que pensava a análise de tal forma, e hoje, muitas vezes, outro grupo de historiadores da educação, pensa o acesso às fontes de uma forma muito mais dinâmica e com outras ferramentas e outras formas de análise desses dados. Então, é um conflito epistêmico, mas também é um conflito de relações entre gerações de historiadores da educação. Esse lugar já não é mais um lugar físico, é um lugar digital que implica uma rematerialização da fonte e uma nova prática. Então, não são só os lugares das fontes e de nós historiadores que estão em transformação ou em travessia, mas são também as nossas práticas. E muitas vezes a gente pensa que fazer pesquisa nos tempos da pandemia, do Covid, ou fazer pesquisa a partir da internet é simplesmente digitalizar e disponibilizar fontes ou usar fontes que estão digitalizadas. Mas é muito mais que isso, né? Não é só digitalizar fontes, que implica na prática do historiador da educação com as fontes digitais. Não é só digitalizar essas fontes. Mas é também práticas que estão em transformação no que diz respeito a como é que nós comunicamos os resultados das nossas pesquisas. Quais são os limites do nosso campo e da nossa disciplina no que nós podemos aqui denominar era digital, ou de forma mais específica, humanidades digitais e história digital. Bem, muitas vezes nós nos limitamos a explorar fontes e entendemos a fonte muitas vezes como um documento, monumento, que nos permite um índice e um símbolo, mas a gente se limita muito mais ao índice, assim, fazendo analogia com o que Legoff pensa sobre o documento, monumento. A gente se limita ao índice, porque para nós, muitas vezes, é confortável ter acesso a uma listagem de fontes enormes, com palavras-chave, com resumos. Então, a gente pensa a exploração das fontes e pensa que o fato de ter acesso a um conjunto de fontes digitalizadas e com um índice resolve o nosso problema, mas é apenas a ponta do iceberg. Em função disso, é que nós temos que pensar sobre os metadados dessas fontes, é que nós temos que pensar quem constrói esse índice e por que constrói com tais elementos. Nós temos que pensar na coleta, não é? Na coleta dessas informações, e mais do que isso, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para fazer a análise
dessas fontes, e aí as ferramentas que dizem respeito ao uso, mas também à produção e divulgação daquilo que nós escrevemos. E dessa forma, se nós entendemos que estamos num contexto de travessia epistêmica, pensando a natureza epistemológica do uso da fonte digital, nós já temos aí uma outra premissa, né? A primeira é que nós já vivemos o mundo da era digital e que as fontes digitais estão próximas a nós. A segunda é que estamos em um contexto de interdisciplinaridade, ou seja, já não é possível o historiador pensar por si só. Já não era antes e agora muito menos, porque para entender como se constrói uma fonte, como nós utilizamos e quais as possibilidades de ferramentas para analisar um conjunto de fontes digitais, a gente tem que fazer relação com outras ciências, então a interdisciplinaridade é cada vez mais necessária para o mundo do historiador com as fontes digitais. Então, nós vivemos um presente futuro. É um presente futuro dos arquivos, né? E como é que isso impacta na história da educação? Ou seja, como é que nós vivemos um presente, talvez por uma condição que o vírus, que o coronavírus traz, né, uma condição de que nós estamos isolados, mas devemos dar prosseguimento às pesquisas e fazemos isso pela Rede Mundial de Computadores, e aí a gente pensa esse presente, mas esse presente é também um horizonte. Não é mais um horizonte de expectativa, já é um horizonte na prática. E aí nós temos que nos pensar na relação com os arquivos no cyberespaço, e esses arquivos são voláteis. Quem de nós nunca pesquisou uma fonte em um determinado mês e volta no ano seguinte, sei lá, 12 meses depois, 15 meses depois, e a fonte já não está lá? Então, esses arquivos, o cyberespaço tem também, os arquivos no cyberespaço têm também inquietações que nos afetavam quando nós frequentávamos acervos físicos, né? E a gente ia numa escola num mês, no outro mês a gente chegava e, não, foi incendiado, foi inundado, enfim. Então, os arquivos digitais também não são segurança de permanência, eles são também voláteis. Bem, mas essa correlação entre arquivos físicos e digitais, penso que é mais prática para nossa travessia, embora não seja tão fácil de resolver, mas é compreensível, né? Não aceitável, compreensível. Bem, mas um outro aspecto que diz respeito à nossa relação com esses arquivos, com as fontes, tem a ver com a crítica ao documento. Como é que nós fazemos a crítica a um documento digital? Como é que nós pensamos a textura do papel? Não é? Como é que nós pensamos o tipo ou as variações de tinta na assinatura de uma ata? Então, as fontes, ou melhor, a nossa relação com as fontes digitais traz em si a problemática da heurística, da crítica às fontes, da crítica aos documentos, e nós estamos nessa travessia epistêmica tendo que construir protocolos. Recentemente, eu mesma estava fazendo análise de um livro de historiografia, o livro História do Ensino Industrial, do Celso Socorro da Fonseca, e eu tinha que distinguir o tipo de papel em que as fotografias eram impressas e encaixadas no meio do livro. Como eu faço isso se o arquivo do livro que eu tenho acesso é disponível em sentido digital? Eu faço a partir de indícios, aproximações, não é? E eu não sei quem digitalizou, eu não sei que resolução usou, porque não estava disponível, ou seja, os metadados não estavam claros. Eu não sei a dimensão do livro, porque também não foi sinalizado. Então, aí um apontamento para a gente pensar a crítica ao documento, entender que precisamos, nessa travessia, construir protocolos para essa análise, e que, assim, nós vivemos a prática da história, ou do fazer história, na relação com a história digital, e isso exige de nós entender que nós não podemos nos afastar do contexto, e tampouco podemos nos afastar do entendimento que
a nossa relação com a fonte, ou a não relação com a fonte impressa, também traz um novo modo de fazer história. Talvez impacte profundamente na cultura material, ou na análise das fontes a partir da cultura material, porque agora nós faremos a partir de outros elementos, outras linguagens. Nós não vamos pensar mais a gramatura do papel, por exemplo, para análise da fonte numa perspectiva da cultura material, mas nós vamos pensar em termos de bytes, em termos de resolução, em termos de filtros. Então, percebam que não é só a nossa prática que muda, o vocabulário também muda. Nós temos que arregimentar um conjunto muito variado de termos para trazer para a pesquisa histórica. Bem, enfim, na era digital, a escrita da história da educação exige de nós novas habilidades. Novas habilidades e, ao mesmo tempo, constrói uma espécie de embate com o que nós poderíamos chamar de tradicional, ou de velho, ou de antigo. Ou aquilo que deu base aos estatutos epistêmicos da disciplina no século XIX. Né? Então, novas habilidades. E o que é que nós precisamos para essas novas habilidades? De ferramentas. Ferramentas que nos façam, que nós possamos utilizá-las e nos reconhecer fazendo parte de uma comunidade. Que essa comunidade, ela pode extrapolar o local, como nós já estamos fazendo agora. Nós extrapolamos o local, chegamos em aspectos que remetem ao global. Essa história digital, então, ela não é uma técnica, ela não incide no nosso ofício como uma técnica, mas ela é teoria e método. Talvez nós não estejamos ainda compreendendo que estamos vivendo uma viragem, ou uma revolução historiográfica tal qual vivenciaram. Eu já queria dizer que eu vivenciei também na década de 1920, com Febre e Bloch, não, mas é porque eu tenho essa mania de me reportar ao passado. Bem, então, assim como Febre e Bloch vivenciaram essa virada epistêmica lá nos anos 20 do século 20, nós estamos vivenciando uma outra virada agora. Virada que nos implica dizer que as ferramentas são outras, o vocabulário é outro, a forma de comunicação é outra. Então, essa história digital incide na história da educação por uma perspectiva de teoria e método e nos impele a pensar sobre para quem escrevemos e como escrevemos. E assim, a oficina do historiador, ela está cindida, não é, entre o analógico e o digital. Bem, não queremos aqui criar conjuntos ou subconjuntos de quem está no analógico e de quem está no digital. Não é isso, mas é para que a gente entenda que estamos nessa travessia entre analógico e digital. Mas que um não precisa subjugar o outro, né? É tal qual o movimento, né, e aí eu vou tomar de empréstimo o Thomas Kuhn, quando ele pensa a estrutura das revoluções científicas. Nós estamos naquele momento de incerteza, né? Mas, enfim, como é que nós podemos, então, pensar nessa era digital, a pesquisa e a escrita, entre o analógico e o digital? Podemos pensar que, muitas vezes, nós estamos já trazendo para as nossas pesquisas uma separação entre forma de análise ou classificação racional e uma forma de análise e classificação com base em processamentos de linguagem. O que seria isso? Quando nós, historiadores, pegamos 10, 15 livros, quem trabalha com livros didáticos, manuais de civilidade, jornais, uma série de jornais, e nós pegamos esses jornais do século XIX, vocês que são de um grupo específico, e nós catalogamos esses jornais de próprio punho, né? Nós criamos as séries, nós categorizamos esses jornais e essas reportagens, então nós estaríamos aí fazendo uma classificação racional. Mas quando nós baixamos 1 milhão, não, 1 milhão é muito, quando nós baixamos, sei lá, 2.000 reportagens na hemeroteca digital sobre
a abertura de escolas no Brasil do século XIX, a abertura de escolas femininas no Brasil do século XIX, e a gente joga os dados em um programa que faz análise qualitativa e quantitativa desses dados, né? Programas são softwares de pesquisa qualitativa, então o trabalho que nós historiadores, para essa classificação racional, levamos 1 ano para fazer, o software pode fazer em 1 dia. Aliás, 1 hora ele faz isso, é tranquilo para ele. Mas, claro, ele não faz sozinho. É necessário a atuação do historiador. E aí, eu lembro que, por mais que tenhamos essa relação homem-máquina, essa interface homem-máquina, que já é muito própria dessa era digital, nós não podemos esquecer, não é o fim da história. Não é o fim da história da educação. Pode até ser que lá para frente, mas por hora ainda não é. Mas estamos numa crise, numa travessia, enfim. Mas nós não podemos esquecer do que o Ginsburg chama a atenção sobre as evidências da história e a importância do historiador para tal. A importância do historiador para, com sensibilidade, pensar, imaginar, conectar. Então, ainda, por mais que tenhamos os processadores de linguagem, esses softwares de pesquisa qualitativa, ainda é necessário a análise histórica. E essa metodologia da análise histórica exige sensibilidade, como já destacou o Ginsburg, que não chama necessariamente sensibilidade, ele chama imaginação, o Bloch chama sensibilidade. Bem, então, o historiador do amanhã já é um historiador de hoje também, que usa e que pratica a história digital. Ainda na transição da década de 60 para a década de 70, um historiador francês, o Emmanuel Leroy-Ladurie, ele dizia, o historiador do amanhã será um programador, senão não será. Ou seja, ele já vislumbrava na transição de 60 para 70 do século XX, que o historiador faria uso dessas ferramentas, que o historiador teria uma prática para além do seu gabinete de estudos, né? Então, penso que essa projeção do Ladurie é muito própria do que nós vivemos hoje. Não significa que todos nós tenhamos que ser programadores, mas que devemos entender que a história digital já é uma dimensão do nosso ofício, já é uma faceta, uma possibilidade muito constante do nosso ofício. E o que nós somos, então? Nós somos mineradores, né? Nós somos mineradores de dados, nós somos aqueles que ainda são necessários para a análise dessas fontes. Não são esses softwares que vão fazer essas conexões. Eles podem trazer a articulação entre termos específicos sobre criação de escolas, como eu citei anteriormente, fazer nuvem de palavras, mas eles não têm a interpretação que nós, historiadores, podemos trazer a esse conjunto de dados. Logo, se é assim, a história digital é um horizonte, mas é também um já aqui, né? Ele é um horizonte, ele está lá, mas também está aqui, no que diz respeito à prática e à epistemologia da história. Isso porque a função do digital na oficina do historiador é algo que nós já não podemos negar. Nós já vivemos o digital na nossa oficina, no nosso métier. Bem, então, qual é o nosso papel hoje nessa era digital? Seria explicar a ação como os historiadores do século XIX? Não necessariamente. Também é necessário, claro, mas não é só isso, não se limita a isso, né? O papel do historiador hoje não é aquele que pensa ou que corrobora com uma dada representação de nação, mas o historiador da educação é aquele que se faz necessário para expressar que a história que está tão em desuso, a história da educação tão em desuso, já tão minguada nos cursos de formação, que ela ainda é necessária. Ou seja, a gente tem que usar o digital não só para fazer análise de fontes, mas usar o digital também para mostrar ao outro o que é que nós fazemos e por que a história da educação é importante ainda hoje. E aí, nesse ponto,
eu retomo aqui uma das assertivas do Julio Arostegui, no livro A Pesquisa Histórica, que ele diz que o historiador pode ter dificuldades de acesso às fontes, e o historiador pode ter todas as ressalvas possíveis, mas ele não vive sem as fontes. E ele ainda reconhece que as fontes representam para a história, e por extensão para a história da educação, não é? O terreno de maior avanço historiográfico. Tanto é que nós não nos cansamos de dizer nos nossos trabalhos que ocorreu uma revolução documental, não é? Uma ampliação do conceito e da concepção de fonte no século XX, nós não nos cansamos ainda hoje. E essa ampliação está mudando, tá? Ela está tendo, como eu falava antes, uma nova versão, né? Então, assim como Arostegui reconheceu esse avanço historiográfico, nós trazemos para a discussão a ideia de que essa ampliação do conceito de fonte traz para a fonte digital algumas assertivas e, por extensão, traz para a escrita da história da educação com as fontes digitais. Ou seja, essa ampliação das fontes e essa relação com o digital traz para nosso métier a perspectiva de que a fonte digital, ela tem em si a perspectiva da hipertextualidade. Nós não temos uma série muito dada e acabada. Nós podemos ir acessando jornais de qualquer época, de qualquer contexto, não é? Por mais que a gente visite um site ou um museu, a gente poderia visitar um museu virtual para fazer análise desse museu virtual, mas não são aqueles menus A, B, C que a gente vai seguir. Eu posso me interessar mais pelo C no início, e o outro de vocês se interessar mais pelo A, ou seja, essa ideia da hipertextualidade traz em si a perspectiva dos diversos caminhos que nós podemos ter e fazer com a fonte digital. Uma outra perspectiva que remete à fonte digital tem a ver com a interpretação. Os problemas de interpretação que nós já falávamos anteriormente, que temos que ficar mais atentos. No caso de nós que muitas vezes consumimos uma fonte digital, nós temos que ficar atentos aos metadados dessas fontes. Aqueles elementos que foram utilizados para o registro da fonte, isso é o metadado, né? Mas muitos de nós, além de consumir, também produz fonte digital. Quem de vocês nunca disponibilizou, sei lá, a xerox digitalizada de um caderno no Porsche, ou, enfim, qualquer canal desses. Então, nós consumimos, mas nós também produzimos, então vamos ficar atentos para saber como é que nós estamos registrando isso. Então, o problema de interpretação tem a ver com o registro, mas tem a ver também com a dispersão dessas fontes, porque nem toda fonte digital que está disponível na internet, ela está organizada como a hemeroteca digital. Às vezes a gente encontra um pedaço aqui, outro pedaço acolá, enfim. E um outro aspecto que deve ser ressaltado, além da hipertextualidade e da interpretação, é a perspectiva da interação. Porque nem toda fonte ela é nativa digital. Algumas fontes são digitalizadas e têm um determinado perfil, outras fontes já são nascidas digitais. Então, é diferente que eu analise um caderno que eu encontrei digitalizado e que eu analise um blog que foi produzido, já nasceu digital, né? São estatutos diferentes que eu tenho que arregimentar para fazer essa análise. Bem, então, ainda tendo por base o Arostegui, se ele diz que as fontes representam talvez a maior face dessas transformações historiográficas, nós também podemos fazer aqui um exercício de aproximação. No livro A Pesquisa Histórica, ele constrói uma taxonomia para as fontes. Nós poderíamos e devemos, quando utilizamos fontes digitais, trazer isso para as nossas pesquisas. Quais são as taxonomias ou a organização dessas fontes digitais? Nós devemos pensar sobre a criação e a origem dessas fontes. Então, se nós usamos jornais que estão na hemeroteca, qual é a origem desses jornais?
não é só dizer o endereço da hemeroteca, mas qual é a origem, qual é o fundo, como é que está disposto, né? Essa relação, na parte da taxonomia, ele pensa criação e origem como se fosse um primeiro contexto, e no que diz respeito às fontes digitais, nós podemos dizer que elas podem ser criadas ou já nascidas digitais, né? Um outro aspecto dessa taxonomia tem a ver o tratamento. Como é que nós vamos tratar essas fontes digitais? Nós vamos fazer uma análise qualitativa, uma análise quantitativa. E, claro que, para isso, a gente vai fazendo as aproximações com os métodos da história também. Bem, um outro aspecto dessa taxonomia tem a ver com as instituições, as instituições, os órgãos responsáveis pela produção dessas fontes. E aí são fontes governamentais, são empresas, são fontes coletivas, são fontes pessoais. Eu estou usando um e-mail, né? Então é uma fonte digital pessoal. Eu estou usando uma sequência de postagens no Twitter ou no Facebook, então já são fontes coletivas, enfim, são várias possibilidades, né, para a gente pensar essa categorização ou essa taxonomia. E um outro aspecto que é de extrema importância, que também faz parte dessa taxonomia, tem a ver com o tipo do formato. Qual é o formato dessa fonte digital que nós utilizamos? É um arquivo PDF, é um arquivo Word, é um JPEG, é uma página digital, é um portal, é uma rede social? Qual é o tipo dessa fonte, né? Eu acho que com esses 4 elementos aqui listados, a gente pode minimamente situar o tipo de fonte digital que nós utilizamos nos nossos trabalhos. Já que, se a gente concorda e tem em mente aquela assertiva inicial que nós vivemos a era do digital e que o digital já é muito próprio de nós, embora a gente não pense isso ainda ou está em processo de incorporação disso para a nossa epistemologia, né, da ciência, mas, enfim, mas já é muito de nós. Quem de nós não usa um editor de texto, né, seja o Word ou qualquer outro para as nossas escritas? Quem de nós não usa um e-mail para comunicação? Quem de nós não usa um Drive para guardar aquelas fontes que julga mais relevante, ou porque tem medo que o HD, enfim, dê um problema? Então, o digital já está fazendo parte do nosso cotidiano de professores, pesquisadores, enfim. Bem, já estou me encaminhando por fim, que eu já estou me delongando, mas os últimos aspectos têm a ver com a história digital e a história da educação a história da educação por meio ou através da história digital está em transformação. Nós devemos enfrentar essa transformação. Enfrentar em que sentido? Pensar que nós já fazemos registros digitais, nós disponibilizamos a produção do nosso conhecimento de forma digital. Nossas revistas são digitais. As nossas teses e dissertações, elas são disponibilizadas digitalmente. Não tem, as bibliotecas das nossas instituições já sequer querem receber a versão impressa das nossas dissertações e teses, não é? Então, nós já produzimos um conteúdo digital a partir de fontes digitais também. Nós fazemos uso de novas tecnologias, seja um aplicativo no celular para digitalizar fontes, seja um software de pesquisa qualitativa, como o NVivo, o Iramutec, para fazer a análise léxica dos documentos. Bem, então, se é tudo isso, nós podemos entender que seria anacrônico ignorar que o digital já está na nossa prática. É anacrônico ignorar que o digital já está na nossa prática de pesquisa. É anacrônico ou complexo também ignorar que nós já vivemos uma revolução documental na era digital. E se é assim, as fontes digitais trazem para o nosso ofício a perspectiva de uso de ferramentas variadas para sua análise,
problemas, mas problemas no sentido de enfrentamento, né? Problemas de como interpretar essas fontes, e para saber como interpretar, nós devemos ter minimamente o conhecimento sobre o meio em que a fonte está, sobre o seu processamento, o impacto do seu uso. Um outro aspecto que diz respeito às fontes digitais tem a ver com o volume de informação. Muitas vezes a gente se queixava que tinha poucas fontes. Agora, a depender do objeto, você pode ter tantas fontes e tantas possibilidades de análise que você pode cair no mesmo problema de não ter fontes, tipo, né? Pode ter problemas parecidos. Então, também vivemos essa perspectiva das diversas possibilidades de representação do passado. A nossa história não deve e não pode mais ser escrita para os muros da academia, né? A história da educação tem que ultrapassar os muros da academia, tem que chegar a todo aquele que queira consumir. A gente pode produzir documentários, exposições virtuais, nós podemos disponibilizar a produção do nosso conhecimento em um outro formato, como um podcast, e assim sucessivamente. Bem, então, o uso das fontes digitais traz para a história da educação a possibilidade dela ser pública, dela não se limitar apenas a uma comunidade de pesquisadores numa determinada instituição ou comunidade associativa. Ela pode ser pública. Claro que exige de nós o que eu posso aqui denominar de uma alfabetização digital, mas também exige dois procedimentos: colaboração e interdisciplinaridade. Esses dois elementos são basilares para que a gente pense a escrita da história da educação na era digital, colaboração e interdisciplinaridade. Aquelas mesmas máximas ainda pensadas pelos análises, né, da relação com outras disciplinas, mas essas outras disciplinas não são mais para servir a história, são para construir junto com a história outras possibilidades de conhecimento, outras formas e tipos de conhecimento e outras condições de difusão desse conhecimento. E, por fim, nós podemos dizer que a história digital e o uso das fontes digitais, que a história da educação, na interface com a história digital e o uso de fontes digitais, tem seus perigos, mas também tem suas possibilidades. E talvez o maior enfrentamento seja o mesmo que eu já sinalizei no início, a perspectiva da travessia epistemológica, que, então, nós devemos entender que, mesmo tendo um volume grande de dados, em alguma medida, mas nós podemos partir do entendimento de que essa relação da história da educação com a história digital, com as fontes digitais, traz para o nosso ofício a mudança. Nós já mudamos a nossa forma de ler, nós já não lemos só em livros impressos, e o Chartier já tem inúmeras produções sobre isso, o Robert Darnton também tem inúmeras produções sobre isso, nós já não lemos da mesma forma, nós já não escrevemos da mesma forma, e se a gente lembrar muito, talvez muitos de nós, e eu fui uma dessas, que comecei a graduação escrevendo trabalhos, e trabalhos até relativamente longos, no pulso, né? Não tem acesso ao computador, né? Então, a nossa forma de escrita mudou também. Um outro aspecto, além da mudança na leitura e na escrita, tem a ver com o acesso às fontes. As nossas fontes, elas têm hoje tipologias variadas, elas estão em acervos muito distintos, do físico ao digital, do analógico ao digital, e se é assim, a nossa oficina da história e nós próprios já estamos em uma travessia epistêmica, e é com isso e por isso que me sinto muito feliz em poder conversar, dialogar com vocês sobre essas travessias epistêmicas. Obrigada. Muito obrigada, professora Lívia. Nós que agradecemos a sua fala no dia de hoje, acho que bastante relevante para esse momento em que estamos vivendo, de pandemia, e tendo que fazer nossas pesquisas no âmbito virtual. As inscrições estão abertas
tá, gente? Para o nosso debate, faremos blocos de até 3 pessoas inscritas. O Alan disse que vai colocar a sua questão lá. A Súria se inscreve também. Então, Súria, pode iniciar com a sua fala, enquanto o Alan vai escrevendo aqui no chat. Boa tarde, Olívia. Muito obrigada por sua presença e por essa exposição, que eu acho que vai ajudar bastante as pessoas que estão participando aqui do nosso projeto. Eu cheguei atrasada, né? Já me peço até desculpas por isso, então eu não ouvi o início da sua fala. Eu estava naquele evento que você organizou junto com o Cristiano, e eu lembro que você falou, você deu uma lista, assim, você fez alguns comentários sobre lugares de pesquisa nesse contexto da pandemia. Se você pudesse falar um pouquinho, não sei se você já começou no início da sua fala falando disso, mas porque eu acho que é uma angústia, né, atualmente, de tanto quem está acabando a graduação, quanto as pessoas que estão no mestrado e no doutorado, né, onde fazer pesquisa nesse momento em que não dá para fazer a pesquisa presencialmente. Se você puder falar um pouco. Ah, tá ótimo. Obrigada, é isso. Muito obrigada, parabéns pela fala, de novo. Eu vou fazer as três questões, vou fazer a questão do Alan agora, e aí depois a gente passa a palavra para a professora Cláudia e a professora Lívia responde logo em seguida, tá? A questão do Alan, né, ele coloca aqui no chat para nós. Ao ler o artigo produzido pela Ana Lucchesi, pude observar a consideração sobre o cyberespaço com suas fontes digitais no que se refere à multiplicidade e variedade de artigos ou conceitos sobre o uníssono tema, o qual levará a uma também multiplicidade de interpretações sobre um momento específico ou período histórico. Leve em consideração todos os níveis científicos presentes nas fontes. Enfim, não é bem uma questão, mas é algo a estar dialogando, né? E aí, logo em seguida, ele coloca embaixo no chat. Minha pergunta se origina a partir dessa reflexão da autora, tendo em vista em como isso influenciaria todo o método científico, historiográfico, que busca uma melhor interpretação ou melhor verdade sobre um determinado período histórico. E aí ele ainda vai digitar a sua questão no chat. Enquanto ele faz isso, passamos a fala para a professora Cláudia Cury, que está escrita agora. Olívia, eu gostei muito da sua fala e queria ressaltar uma das coisas que você falou, que eu acho que é uma preocupação nova, digamos assim, né? Porque eu acho que o acesso aos acervos digitais é uma prática já, né, dos historiadores anteriormente à pandemia, como você mencionou, né? A gente acessa e acabou, eu acho que naturalizando um pouco esse acesso, né? Então, se você vai lá, você acessa a fonte, você acha o acervo, melhor dizendo, né? A fonte, quem determina se é fonte ou não somos nós, mas enfim, você acessa um determinado acervo, acessa um documento que pode ser uma fonte para você, e o protocolo, eu gostei dessa discussão sobre o protocolo, né, que a gente precisa criar. Então, o que a gente coloca normalmente é lá, acesso em tal data, aquele clássico lá, que inclusive a BNT também nos exige. Mas eu acho que o legal da discussão que você nos coloca, também não tenho, a gente não tem resposta pronta, né, para isso, mas é uma discussão que a gente já vem fazendo sobre a produção dos documentos, né? Quem produz, para quem produz e como, né? E aí eu acho que essa é uma questão, de fato, da epistemologia que tem a ver com o nosso ofício e com a maneira como a gente vai pensar a história, né? Então, para além do acesso, a gente vai precisar problematizar também essa produção,
o acesso, né? Porque isso tem uma porção de variáveis de caráter teórico e de caráter metodológico, né? Por exemplo, eu posso fotografar uma série de documentos, disponibilizar, mas como eu fiz esse critério, né? Como eu estabeleci um exemplo, quando a gente fotografa notícias do jornal e não o jornal inteiro, né? Essa já é uma discussão antiga, mas eu acho que ela precisa vir à tona e a gente ainda precisa criar as ferramentas de como é que esse nosso ofício, né, vai lidar com esse tipo de produção que a gente vê como um facilitador. Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que essa questão que você coloca, né, isso que você chamou de protocolo, que eu diria que a gente precisa criar uma metodologia de pesquisa que envolva alguns critérios e alguns parâmetros, porque daí ela precisa ser compartilhada pela comunidade de historiadores, de pesquisadores. Bom, a gente fecha esse primeiro bloco com essas 3 colocações. Se a Olivia quiser respondê-las, fique à vontade agora. Para a Súria, eu posso depois disponibilizar os links, tá? Eu não sei. Desculpa, é que eu estou olhando. Tá bom, obrigada. Eu confundi, acho que as duas, mas enfim. Eu posso depois disponibilizar os links sem problema nenhum. E lá são os links contêm espaços para pesquisa, mas também contém experiências de produção de história da educação a partir e com o digital. A partir do digital e com o digital, que eu penso que é isso que talvez nós possamos investir mais. Talvez pensar projetos colaborativos entre grupos de instituições muito variadas aqui no Brasil, para troca de fontes, para produção de catálogos, de dicionários específicos. Acho que a gente pode pensar isso, não é? Talvez, não sei, eu já pesquisei em outro contexto sobre o século XIX, agora não tanto, mas eu poderia citar exemplos sobre projetos colaborativos em história da educação, envolvendo escolas primárias na primeira metade do século XX, e como isso poderia ser uma história com o público e pelo público, não é? Meio que arregimentando ou estimulando pessoas a postarem fotografias de suas escolas na primeira metade do século XX, que tenhamos parceria com programas ou cursos de informática para construção de portais, enfim, coisas do tipo. Eu acho que isso é importante, outros países já fazem, e vocês têm aí o professor Tech, não é? Ele tem um texto extremamente instigante sobre esses acervos digitais, que saiu em um livro organizado por ele, pela Vivian e outra pessoa que eu não me recordo. Acho que é um livro de 2017, 2018. É um livro, acho que é Sociedade, Educação, alguma coisa do tipo. Bem, aí, alguns desafios para que a gente também saia dos nossos gabinetes, pense que a gente tem essa relação com o público e pode ampliar essa relação com o público. Acho que isso é chave agora. Devemos pensar, sim, nesses protocolos e estimular não só o uso, como a gente já faz, né? Já são quase 10 anos de acesso livre à hemeroteca da Biblioteca Nacional, acho que é de 2011, se eu não me engano, sim, que começou a, de fato, estar disponível com mais referências, com um volume maior. Então, a gente já usa isso, mas a gente deve pensar em como é que nós apresentamos isso. Porque, por hora, aquela fonte pode estar ali, mas daqui a um tempo ela também pode não estar. E se a gente disponibiliza só o link, como é que fica, né?
para outras pessoas que em um futuro próximo também desejem. Então, pensar no protocolo, Cláudia, é de fato uma urgência, e para além do protocolo, pensar em como fazer análise, porque se a gente toma por base os elementos mais clássicos da heurística, né, a crítica interna, externa das fontes, se a gente pega uma fonte digital, isso tem muita diferença, né? Tem muita diferença para o nosso ofício. E como eu citei o exemplo de um livro que eu estava analisando, de um livro de historiografia que eu estava analisando, eu supus que o papel das fotografias fosse cochê e o papel da impressão do livro fosse offset, mas é uma suposição, porque eu não tenho ali. Então, isso traz questões muito sérias no que diz respeito à parte da interpretação histórica. Talvez essa parte da interpretação histórica seja a mais tradicional do campo histórico, porque a gente amplia os documentos, não é? Mas essa perspectiva de pensar a fonte, a credibilidade da fonte, não é? Isso ainda está muito em nós e ainda remete a uma postura mais positivista, metódica, enfim. Não estou dizendo que somos positivistas e metódicos, mas talvez seja isso que a gente mudou menos no estatuto da nossa ciência. Com relação à pergunta do colega, eu esqueci o nome dele. Luiz? Alan. Então, com a pergunta do Alan, ele cita o texto da Anita Lucchesi. A Anita Lucchesi, nesses textos dela que circulam no Brasil, ela tem uma preocupação mais teórica com o campo da história digital, né? Que ela vai meio que historicizar o campo, pensando a relação com o Brasil, do Brasil, né? Com os Estados Unidos, com a Itália. Ela traz também essa perspectiva dos problemas que remetem à produção da fonte, ao consumo da fonte, e acho que é bem na linha do que a gente já estava discutindo, Alain, é pensar o que usamos e como usamos, né? É pensar que, para além de usar, nós também produzimos fontes digitais. E, claro, se a gente tem o entendimento que está produzindo também fontes digitais, a gente já pode também defender na comunidade que essa produção seja minimamente pautada em alguns elementos, como protocolo ou a taxonomia, né? Que minimamente a gente traga a taxonomia inspirada. Claro que pode ser inspirada em outro autor, mas eu trouxe aqui o exemplo do Arostegui, né? A gente pode meio que trazer as aproximações da taxonomia pensada pelo Arostegui para apresentar também nos nossos trabalhos, que é uma perspectiva metodológica que nos ajuda na interpretação. Acho que é isso. A gente está aqui mais para o debate, mais para o diálogo, né? Então, vamos pensar nessa travessia epistêmica, que eu acho que é muito mais importante. Eu não tenho tantas respostas, não. Mais dúvidas. Obrigada, Olivia. As inscrições para o segundo bloco já estão abertas, tá? Enquanto o pessoal vai se animando, né, para fazer as inscrições, eu teria uma questão também, né? Na tua fala, você expõe sobre essa realidade que é a pesquisa em história, né, no campo desse universo mais digital, né? E aí você traz para a gente elementos para pensar essas novas habilidades, né, que caberia ao pesquisador na hora do seu fazer, né? E aí eu gostaria que você comentasse um pouco mais, Olivia, sobre essa questão das habilidades, né? Pensando mesmo nessa transição que você fala, né, para a gente aqui. Então, seria isso. A Laís, ela coloca também aqui no chat, certo? Um comentário, que não se trata de uma pergunta, mas um comentário. Nesse momento, acredito que esse contexto que vivenciamos demonstra a necessidade da organização de repositórios digitais
e pensar esses acervos com a construção de descrições das fontes que envolvam a materialidade destas. Esse aspecto, da minha opinião, é o mais difícil de trabalhar nesse formato digital. E aí eu complementaria também aqui esse comentário da Laís, né? Esse universo dos arquivos, né, dos acervos digitais, em relação, qual que é a tua opinião, né, em relação mesmo à acessibilidade, né, desses acervos. A gente está falando de uma outra denominações, de outros nomes que são dados, né, de como que esses acervos promovem para a gente uma dada acessibilidade também, né, de procura para os pesquisadores que necessitam. Bem, então, quais são as habilidades para o historiador da era digital, para o historiador da educação da era digital? Acho que antes de pensar nas habilidades, devemos pensar que o uso de ferramentas distintas impacta na nossa forma de pensar, de escrever e de divulgar o conhecimento. E aí eu recordo um aspecto da biografia do Nietzsche, né, que ele tinha uma baixa visão acentuada, não é, em função da miopia, e ele vai ser um dos primeiros usuários de um tipo de máquina de escrever. E ele ressalta que o uso daquela ferramenta, a máquina de escrever, muda a forma dele pensar. Isso acontece conosco também, não sei se com vocês. Eu vou só relatar um pouco da minha experiência, talvez porque eu era ainda bastante jovem na graduação, se o professor passava uma questão, ou um texto, um ensaio, eu, de maneira muito impulsiva, escrevia, sei lá, em 2 horas, em pouco tempo escrevia um ensaio, respondia, fazia as questões, os textos, mas eu escrevia à mão, é como se aquilo libertasse mais o meu pensamento, a minha forma de articular as ideias. Pode ser isso, mas também podia ser que eu não soubesse o perigo da escrita, né? Talvez fosse essa segunda hipótese, talvez seja mais válida. Eu não sabia o perigo da escrita acadêmica e escrevia de forma mais livre. Quando eu passo a escrever usando o computador, é uma outra forma. Os pensamentos estão mais presos, né? Eles aparecem a conta-gotas, a cada dedilhada. Então, talvez com isso eu queira dizer que a primeira habilidade tem a ver com o que é que nós arregimentamos para organizar o nosso pensamento histórico, para organizar as nossas fontes até chegar à escrita. Como é que nós pensamos a nossa organização das fontes? E aí a gente tem hoje diversas possibilidades de uso de ferramentas, não é? Nós temos os scanners, com leitura de OCR, né, que são aplicativos ou scanner que a gente digitaliza uma fonte e ele reconhece as letras, isso facilita bastante. Então, talvez uma das habilidades seja lidar de forma distinta com a fonte. Se é uma fonte digital, a maioria delas já vem com reconhecimento de OCR. Se eu estou produzindo uma fonte digital, que eu também faça dessa forma, que eu também deixe a fonte com reconhecimento de OCR, né? Então, esse tipo de ferramenta, os scanners, né, que a gente baixa no celular, talvez implique numa nova habilidade. O uso de elementos como gestores de referência ou uso de planilhas para sistematizar dados é também uma outra forma para essa maneira de lidar com as fontes digitais, porque muitas delas exigem mais sistematização por parte do historiador, e a gente fazia, na maioria das vezes, nos nossos cadernos de campo, mas entre fazer num caderno ou fazer numa planilha, que depois a gente pode fazer o uso dos filtros e ver quantas fontes que eu tenho na minha pesquisa, que são jornais, quantas são cadernos, quantas são fotografias, que eu possa categorizar essas fontes e depois perceber
dentro dessa categoria, sei lá, categoria vida privada, quantas das minhas fontes e quais delas estão dentro dessa categoria vida privada. Então, para uso da fonte digital, para lidar com essa era digital, a gente pode fazer uso não somente de gestores de referência, mas também podemos fazer uso dessas planilhas, também podemos fazer uso, né, dos softwares de pesquisa qualitativa, e aí a gente pode citar o exemplo, já até disse, do NVivo e do Iramutec. Se estamos fazendo um trabalho em grupo e é importante a colaboração, podemos utilizar ferramentas de escrita colaborativa, né? Talvez a mais conhecida e simples delas seja o Google Drive ou o Word Online, enfim, são diversas possibilidades para a gente ter contato com o outro, contato com a comunidade, produzir fontes, disponibilizar essas fontes e também disponibilizar as histórias produzidas nesse contexto. Acho que esse seria um ponto, dizer que a gente pode se lançar para diversas ferramentas e essas ferramentas vão trazendo para a nossa prática essas outras habilidades, né? Dizer que nós não precisamos ter medo no que diz respeito a esse uso das fontes digitais em um volume muito grande, que parece que a gente vai perder a noção de tudo. Não precisamos ter tanto medo, porque dá para fazer a junção entre uma análise quantitativa e uma análise qualitativa tranquilamente. Até porque, como eu ressaltei, assim como nos lembrava o Ginsburg e o Bloch, sensibilidade e imaginação são próprios do historiador, né? E a gente vai manuseando as fontes nesse sentido. No que diz respeito às considerações de Laís, de fato, a relação de análise da fonte digital no que diz respeito à cultura material é o mais comprometido. Então, se a gente tem um repositório, é importante começar a atentar para o número de páginas do documento, se o documento possui rasuras, se o documento possui a extensão, né, o diâmetro XY, se a capa tem uma diferença, né, atentar também para o conteúdo, uma breve descrição. Acho que é importante a gente começar a apontar, quando produzimos fontes digitais, apontar esses aspectos da materialidade, porque elas vão se perdendo. Porque passam para uma outra materialidade, que é a materialidade digital, não é? Acho que é um pouco de tudo isso, são muitas inquietações, e a gente vai aprendendo com a prática também, né? Vai fazendo e aprendendo outras estratégias. Obrigada, Olívia. Teremos mais um tempinho ainda, se alguém quiser se inscrever. A Vanessa, né? A Vanessa pede para fazer uma fala. Pode ficar à vontade, Vanessa. Olá, grupo. Olá, professora Olívia, tudo bem? Boa tarde. Bem interessante, né, as suas colocações, porque, de fato, a gente faz muita coisa na pesquisa que a gente termina não registrando. Os recursos que nós usamos, as ferramentas diversas que nós utilizamos, e eu achei bem interessante quando você coloca na sua fala a importância de registrar isso nos nossos trabalhos. E aí, minha curiosidade, uma pergunta é o seguinte: no processo, por exemplo, no meu caso, eu sou mestranda lá da UFPB, e eu vou fazer o meu capítulo metodológico, né? E aí, quando eu penso, por exemplo, na materialidade da fonte, das fontes oficiais, que hoje são digitais, a maioria, por conta da pandemia, eu fico pensando, o que você sugere é que a gente, ao escrever, também descreva esse suporte online, é isso? E não apenas citar que pegou na hemeroteca, dia tal. Só que isso traz uma complexidade, ao meu ver, no sentido de a materialização da fonte, ela tanto é material no sentido do papel, né, que foi digitalizado, como ela traz um outro sentido de quem digitalizou, né, assim, na questão da problematização, né, a gente pensar que tempo foi digitalizado, como, quando e como chegou a nós, assim.
Isso seria mais um percurso de procedimento metodológico? Seria nesse momento do trabalho que isso iria aparecer, na sua opinião? Temos mais uma pessoa escrita, Olivia. Aí a gente faz esse bloco e você responde. É o Matheus. Fique à vontade, Matheus. Boa tarde, professora. Então, assim, a gente não leu o seu texto, né? Mas o texto que eu li, o texto dos dois professores, eles trataram em algum momento, e a senhora também, muito sutilmente, também falou da questão das ferramentas de busca. E uma coisa que, pelo menos eu não utilizo as ferramentas de busca da hemeroteca digital, né? Que é, eu não sei se eu posso chamar plataforma ou site, mas enfim, que eu utilizo para fazer o levantamento de meus dados, e eu queria saber, na opinião da senhora, ao passo que a gente tem essa facilitação e que as palavras-chave, elas são libertadoras, mas também são perigosas, é mais pessoal. A minha pergunta, a senhora utiliza essas ferramentas de busca, se a senhora utiliza, como é que a senhora lidar com essa questão, porque eu não utilizo, e também já por orientação de Mauricé também, a gente, na iniciação científica, a gente escreve, faz as fichas para depois digitalizar E como a senhora lidar com isso? Obrigada, Matheus. Matheus sempre divertido, né? Alegrando a gente. Obrigada pela questão, Matheus Vanessa. Fica à vontade, Olivia. Bem, então, Vanessa, acho que nas nossas pesquisas a gente quer mais histórias de sucesso e menos histórias de problemas. E aí, com essa assertiva, que não é minha, é do Peter Burke, num livro sobre o que é o conhecimento, né, sobre a história do conhecimento. Então, ele diz que a gente tem a tendência a colocar nos nossos textos aquilo que dá certo, esquece de registrar aquilo que deu errado. Então, nossas pesquisas têm mais o sucesso. Os apontamentos que você traz são apontamentos que remetem não a uma complexidade em si, mas a um contexto da sua pesquisa. Uhum. E se a gente não registra isso como fazendo parte do contexto da pesquisa, nós estaríamos meio que invisibilizando outras possibilidades também de pesquisa. Então, acho que é importante, sim, na metodologia, você situar o momento em que você escreve a sua dissertação. É importante situar que, por tal contexto do Covid, coronavírus, os acervos que você já havia mapeado, que poderia encontrar as suas fontes impressas, eles estão fechados, você não tem acesso. Que a partir de trabalhos X, Y, Z, você sabe que a materialidade daquela fonte tem tais características, mas que você está usando uma fonte digital disponibilizada aqui, no formato tal, enfim. Acho que tudo isso faz parte da pesquisa histórica. Situar como você faz, com o que você fez essa pesquisa, quais foram essas ferramentas que você utilizou, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou para realizar a sua pesquisa? Eu acho que isso não é um problema, pelo contrário, é uma solução. Você descreveu o processo de pesquisa, tá? Eu sou bem tranquila com relação a isso. Se não tem o impresso, vai para o digital. Se você tem vestígios do impresso em outros trabalhos, você situa que a fonte que você pesquisa é o almanaque tal, que está com tais características, porque você já encontrou isso em outros trabalhos, mas que você vai utilizar a versão da hemeroteca e usa os metadados que estão lá. Se são poucos, tudo bem, usa o que tem, né? Usa o que tem, registra o que tem. Acho que isso é tranquilo, Vanessa, não precisa ficar ansiosa com isso, não, tá? Né? Não precisa. Matheus. Matheus, eu sou uma historiadora que gosta de me aventurar por campos desconhecidos, então eu sempre invento coisas novas. Eu sempre invento coisas novas e gosto de utilizar ferramentas muito diferentes.
Se eu não uso em trabalhos que são de autoria, né, própria, individual, mas eu uso a partir das orientações, que esse é um exercício que eu tenho feito mais recentemente, meio que me estender, e Laís, a minha orientanda está aí, eu vou me estendendo pelos trabalhos de orientação, e a gente vai construindo juntos, né, essas outras possibilidades. Eu já usei NVivo para trabalho com impressos, já usei Iramutec para fazer produção do conhecimento, não usei ainda com os jornais da hemeroteca, mas nós fazemos buscas cruzadas na hemeroteca digital, e essa, para mim, é a melhor parte, né, porque a gente tem mais de 20 milhões de páginas de periódicos ali disponíveis, então a gente faz buscas cruzadas, usa alguns aspectos referentes à ciência da informação, né, que os booleanos, enfim. Eu gosto bastante e só não uso mais porque não dá tempo, mas se desse, vivia pesquisando ali naquelas coisas, ali naqueles arquivos digitais. Mas isso é muito próprio do percurso de pesquisa, sabe, Matheus? Eu acho que é muito individual do pesquisador, do grupo ao qual ele pertence, da necessidade da pesquisa, e isso que você fala de usar as fichas e coisa e tal, faz parte do métier, não é? Que vocês foram construindo no grupo, e aí cada grupo também tem outras perspectivas. Eu super acho válido também, já fiz também, mas a gente vai conhecendo outras coisas, se apaixonando por outras coisas e seguindo. Obrigada, Olivia. Mais alguém queria colocar alguma coisa, gente? Eu gostaria só de ler aqui o comentário da Vanessa, né? Ela agradece e chama atenção para o fato que outro aspecto que seu texto me fez pensar foi os horizontes que podem ampliar as análises a partir da problematização das fontes digitais. Então, essa foi uma complementação, né? Se mais ninguém tiver questões a serem feitas, estamos chegando próximo ao nosso teto, né? E aí eu gostaria, nesse momento, de agradecer profundamente a professora Olivia pela disponibilidade, né, de estar aqui junto conosco no grupo, debatendo um pouco sobre essa relação das fontes e esses espaços digitais de pesquisa, né, virtuais de pesquisa, no momento da pandemia. Agradeço por ter sido bastante prestativa, né, sempre atenta lá nos e-mails, nas trocas de e-mails que nós tivemos, e é isso, muito obrigada. Não sei se a Súria, ou a Cláudia, ou a Maricé gostariam de falar algo também. Só agradecer, né, já que não tinha falado ainda, então agradecer a participação e, de fato, são questões para a gente pensar, né, porque o Geno aqui, tanto o Geno como o STED-BR já faz uso, e não só faz uso, mas produz, né, produziu fontes digitais, né, fiquei me lembrando agora do primeiro projeto nacional do STED-BR, que agora completará 40 anos, né, já era nessa orientação. O Geno aqui seguiu essa orientação e você conhece, né, tem uma produção da legislação, dos jornais, toda a documentação produzida sobre a instrução aqui no século XIX, né, e talvez tenha toda essa produção, eu imagino que está relacionado com as falas dos nossos alunos, né, porque como a gente já tem um uso, e isso veio, evidentemente, antes da pandemia, mas também com essas preocupações que Cláudia e você também falou, né, tanto do acesso como da preservação, porque a cada dia que a gente ia ao arquivo, a gente notava diferenças, perdas, enfim. E a gente fez isso, né, acho que a ideia do protocolo é muito, muito interessante,
E a gente fez na apresentação dessa documentação, toda a nossa, todo esses que são CDs ou online disponibilizados, né? Na apresentação de cada livro, a gente conta toda essa história, dando conta, inclusive, da materialidade desses documentos na forma, no dia, na época, enfim, na forma como nós os encontramos. Como a gente já faz isso há muito tempo, né, eu estou aqui há 14 anos, né, e quando eu cheguei o projeto já estava em andamento, talvez seja um momento agora, por exemplo, em relação aos meus alunos de PIBIC, de retomar esses protocolos que foram escritos, né, porque essa naturalidade, então a gente só dá conta de dizer que do processo de digitalização, mas não dessa história, dessa materialidade de quando nós encontramos esse material. Com a turma anterior, Matheus e Aldenise, a gente foi ao arquivo, né, para fazer essa comparação do que eles usavam já digitalizados e o que tinha lá. Então, é parte da programação também lá e mostrar essa documentação para eles. Mas agora, claro, que não dá mais, né? Então, talvez, fiquei pensando aqui que também, para não ficar muito repetitivo, nessas introduções dos nossos trabalhos, ou na metodologia, enfim, onde cada um achar mais pertinente, retomar aquela história que a gente já escreveu em todos os livros. Nós temos 5 livros de documentos digitais, né? Então, talvez os nossos PIBICs, por conta do tempo passado, né, não conheçam tão de perto como a gente conheceu, né, e aí a gente pode retomar também como não só como metodologia, mas como história, né, porque a gente já faz isso há muito tempo, né, e acho que essa é uma proposta, né, que inclusive para a semana próxima com o PIBIC eu vou retomar isso com eles, antes do uso da documentação, e talvez também a gente pudesse, no futuro próximo ou médio, não sei, pensar em escrever sobre isso, né, essa experiência que a gente teve aqui na Paraíba, que é tão bem sucedida, né, dessa produção de fontes digitais, e que mesmo sem, nós não prevíamos, né, que passaríamos um ano como esse, né, e as nossas pesquisas não estão paradas por conta dessa documentação. Então, a gente fez isso e garantiu essa produção, o meu PIBIC, da Súria, da Ciara, da Cláudia, enfim, todos nós estamos trabalhando com essa documentação, né, já digitalizada. E acho que a sua fala me fez pensar nisso, né, de recontar essa história. Olha, foi assim que aconteceu, está tudo registrado, cada livro tem a história, quem era esse material, coisas que a gente já reviu, por exemplo, dos jornais, de publicar por parte, que a gente já percebeu que não funcionou, enfim, a gente tem isso, né, toda essa história. E aí depois vamos ver aqui se a gente... se as meninas toparem, a gente pode até pensar em escrever sobre isso para deixar registrado, né, o processo. Agradecer muitíssimo, né, as questões que você colocou, e agradecer os presentes, todo mundo, e é isso, obrigada. Também só agradecer mais uma vez, viu, Olivia? Foi bom, porque você remexeu nossas memórias também. Aliás, Mauricéia lembrou mais do que eu, né? Porque eu acho que eu já não consigo mais lembrar de tanta coisa. Mas, de fato, a gente fez uma historinha, né? Contou um pouco essa história, mas, enfim, acho que ajudou, né, a trazer essas questões à tona, e desnaturalizar também um pouco, e lembrar o que a gente já fez, e que pode rever, melhorar, e etc. Então, só tenho a agradecer também, viu? Obrigada, beijo. Olivia, eu quero também agradecer mais uma vez e fugir do protocolo um pouco, porque eu não estou me aguentando de curiosidade, quero saber que filtro incrível é esse que você está usando, ou então se é
um aplicativo, se é o seu celular, seu computador, que é muito bom, porque eu estou suportando a curiosidade de saber por Sim, que a sua é tão boa a resolução, seu fundo não está aparecendo, você mantém sua privacidade, assim por diante. Ainda bem que tu perguntou, Súria, que eu já estava curiosa também. É um dispositivo próprio do Google Meet que desfoca o fundo. Eu não conheço, quero conhecer. Eu acho que se vocês reinstalarem o Google Chrome, deve atualizar. Eu fiz isso e atualizou. É bem tranquilo. Muito bom. A gente pode tirar o desfoque também. Eu adorei isso, viu? Dá mais conforto. Quando a minha bagunça estiver bem grande aqui atrás, eu gostaria de um desfoque desse, né? Sim. Mas é isso, Olivia. Muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer também o momento da interlocução, porque com o convite eu também fui pensando mais sobre o que eu andei fazendo nesse contexto e o que eu fazia também antes, e fui me desafiando com essas questões, eu acho, de âmbito mais teórico, mais epistêmico. É importante para nós, historiadores da educação, né, pensar sobre como escrevemos a história. Acho que não ir a reboque de outras interpretações, mas trazer essas inquietações também para o nosso texto, para o nosso ofício. Eu acho bem importante, eu agradeço, fico feliz em dialogar com vocês, em saber mais de perto dessas experiências e dizer para Mauriceia, né, que talvez o exemplo ou as práticas do STED-BR sejam pouco valorizadas ainda no Brasil, porque quando o STED-BR fez aquele glossário, quando o STED-BR reuniu, ainda no início do século XXI, ainda no início do século XXI, quando o grupo reuniu textos de mestrandos, doutorandos, já pesquisadores da área, sobre temas importantes e disponibiliza, né, separado por grandes áreas da história da educação no Brasil, da história política, aquilo foi muito importante. Acho que o grupo merece mais reconhecimento no que diz respeito a produzir e divulgar história da educação para o público. Eu sou fã do STED-BR, não faço parte efetivamente, mas sou muito fã do STED-BR, muito fã mesmo. Pois é isso, pessoal, agradeço a oportunidade e fico à disposição para outras interlocuções. Eu só pediria depois, Itaciara, se você puder me mandar o link da gravação, eu agradeço. Mando sim. Assim que acabar aqui a reunião, eu já gero o link e já disponibilizo com a turma para você também. Agradeço. É isso, gente. Eu acho que o nosso próximo encontro é só daqui a 15 dias, não é, Súria? Só. Semana que vem é feriado, é no dia 19. Pronto. Então, até dia 19 para todos, né? Boa semana para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Beijo, boa tarde. Obrigada, Obrigada. Olivia. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau.